Marta e Maria, meu Deus! Deus e suas surpresas e seus presentes, né, pastor? Isso mesmo. Deus, quando surpreende, ele manda logo um presente assim de bandeja. Ele manda de bandeja. Quando ele quer mandar um presente pra gente, ele manda de bandeja. E hoje ele mandou o pastor Sérgio Fernandes aqui na minha casa, do nada, como diz, né? Cristonada. Cristonada, porém enviado, né? Porém enviado. Deus já sabia que Já o sabia. senhor ia estar sentado nessa cadeira aí, porque ele já revelou pro meu marido que ninguém que ele não queira não vai sentar nessa cadeira. Amém. Então, é só quem ele manda que vai sentar nessa cadeira aí. E eu creio nisso mesmo. Muito assim, bacana isso. Né? Muito legal. Um prazer tê-lo aqui. Pastor Sérgio, que foi o fundador da Escola Fluminense de Psicanálise. E ele ainda é o fundador da Escola Fluminense de Psicanálise. Gente, é o que eu falo. Deus é Deus. Né? Amém. Deus é Deus de detalhes. Glória Faz a Deus coisas surpreendentes na nossa vida, né? Que a gente nem imagina. Nem imagina. Né? Mas nem as coisas acontecem, crescem, evoluem e a gente só obedece, né? Como você mesmo disse. A gente tem que obedecer. Exato. E eles pararam aqui embaixo para Sharon vir fazer o podcast e eles iam passear na cidade. Eu falei, não tem nada para ver não, amor. Pode subir aqui e vem para cá. Aí ela, meu pai é pastor. Eu, oi? Ah, tá. Então, meu pai é o fundador. Eu, oi? O senhor vai sentar ali, bora conversar um pouquinho. Glória a Deus que o senhor aceitou. Muito obrigada. Então, Raquel, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, né? Amém. Nesse momento, participando, Amém. né? E contribuindo. Contribuindo né? para o reino, né? Como Exato. sempre, que já é a sua missão, né? Amém. Contribui para o reino. Pastor, vamos começar do início. Da onde que o pastor é? Qual a igreja? Conta aí pra gente. Então, eu sou do estado do Rio de Janeiro, residente Cabo Frio, Araruama. Ai, delícia. E agora, no momento, fui um dos pastores, ultimamente, na Igreja Batista de São Cristóvão, primeira Igreja Batista Cabo Frio, São Cristóvão, bairro São Cristóvão. E agora congrego na primeira Igreja Batista de Cabo Frio mesmo, no centro, No né? centro da cidade, eu sei qual é. Isso. E a gente tem trabalhado também em algumas congregações, fruto da primeira Igreja Batista de Araruama, auxiliando no trabalho que eles têm de uma igreja em cada bairro. Então, Que legal. a gente tem feito esse trabalho, né? No momento, quando nós não estamos na presidência de uma igreja, né? Porque o tempo de presidência entendemos que já foi cumprido, porém não estou dizendo que está esgotado, mas estou dizendo que foi cumprido. E agora a gente está à disposição do reino. Amém. Então, a gente tem trabalhado dessa forma. Amém, glória a Deus. E conta pra gente sobre a Escola Fluminense de Psicanálise. Como é que começou isso 30 anos atrás? Como é que Deus te deu esse presente nas suas mãos? Como é que foi isso, pastor? Então, Raquel, foi um desafio muito grande. Eu tenho mais de 30 anos, né? Nessa área psicanalítica, né? Eu sou... Tipo, da época de Jurassic Park na psicanálise, vamos dizer Sim, assim. sim. Eu sou da academia, fruto da Academia Brasileira de Psicanálise. Amém. Fui um dos professores lá, na época. E decidi abrir uma escola na Baixada, porque na Baixada não tinha, só tinha no centro da cidade. E aí eu resolvi. Fui questionado por alguns colegas a respeito de como é que você vai fazer isso, levando em conta de que a psicanálise é algo bem elitizado, algo bem a nível diferenciado. Eu falei, vai dar certo. Vou colocar e vai dar certo. E assim começamos com a primeira turma, segunda, pequenininha, terceira já explodiu. Uau. Aí, a partir dali, a gente foi a cada ano fazendo turmas. Hoje a gente tem 2 turmas na sede. E a gente tem, né, polos. E a sede é em Nova Iguaçu? A sede continua sendo na Baixada, em Nova Iguaçu, né? E a gente trabalha com polos também na região dos Lagos. Já tivemos polo em Rondônia, que legal, em São Paulo, né?
Ou seja, no estado do Rio de Janeiro, a gente é bastante conhecido pelo tempo, né, que a gente trabalhou, divulgou, né, e formou profissionais. Nós temos quase 5.000 profissionais, né, formados pela nossa instituição, né, no mercado. Que legal, hein, pastor? É um ministério que Deus colocou na tua mão também, né? Um outro ministério, né? Eu não tenho dúvida disso. E a sua esposa estava comentando comigo que é uma escola aberta para todas as religiões, né? Sim. Então tem pessoas de todas as religiões ali e que acaba sendo uma maneira de evangelizar? Então, Raquel, não é uma escola, digamos assim, cujo objetivo é a pregação da palavra do Senhor. O objetivo primeiro da escola, né, na sua constituição, ela é trabalhar com o público, formando o público que tem essa vocação para poder fazer a formação conosco e entrar no mercado de trabalho. Sim. Porém, isso não significa de maneira nenhuma que uma vez você, como cristão e como servo de Deus, no âmbito do seu trabalho, Deus, ele abre portas onde ele quer e onde ele deseja. Então, tivemos várias oportunidades em nossos atendimentos, né, onde o próprio paciente, ele, em algum momento, ele se viu numa necessidade de falar sobre Deus. E quando ele abre, porque a gente tem uma ética, e Sim. nessa ética a gente não entra... Não vai entrar na religião. Na religião, né? Porque a gente atende do incrédulo aquilo que a gente pensar. Né? Então a gente não entra. Porém, né, Deus, ele mexe os pauzinhos e as pessoas começam a te dar material para você se sentir à vontade, não burlando a ética da psicanálise, mas você entrar num campo onde você tem condições de apresentar Cristo. E eu já tive experiências Deu realmente... uma deixa, tá lá. Tá lá. E eu já tive experiências realmente maravilhosas, realmente de levar pessoas à conversão. Pelo fato das pessoas abrirem essa porta numa localidade em que não é preparada para isso. Sim. Mas como Deus, ele faz o que ele quer fazer, a hora que ele quer fazer, da forma que ele quer fazer, então ele se aproveitou desse momento em alguns momentos em que eu percebi que apenas era instrumento para poder alcançar essas almas. E mais tarde eu comecei a perceber o resultado daquilo que aconteceu num trabalho onde é proibido você falar de religião. Sim. Né? Sim. Então isso foi gratificante. Deus é lindo, né? Deus é lindo. Graças a Deus. E com essa coisa da psicanálise, você tendo a escola, eu fiz essa pergunta para a doutora Ilma, eu te fiz ali em cima na sala, mas eu vou te fazer de novo. Qual foi os maiores desafios? Como é que foi isso com a igreja devido à religiosidade? Teve algum desafio grande em termos de igreja ou não? Ou você acha que o maior desafio seria isso que o senhor acabou de falar, por ser todo tipo de religião, todas as pessoas, e você não poder diretamente falar de Jesus? Qual foi o maior desafio lá no início, há 30 anos atrás? Então, Raquel, se eu começar a buscar, eu não vou encontrar especificamente, digamos assim, um desafio, né? Por quê? Porque Deus me presenteou com uma igreja maravilhosa. E nesse ministério que eu exerci, né, e criei essa conexão entre trabalho e igreja, eu fui muito respeitado na minha profissão, porque eles entenderam de que a minha profissão estava contribuindo para a dinâmica do reino dentro da estrutura administrativa, emocional e espiritual da igreja. Sim. Sem fazer da igreja uma extensão da minha profissão secular. Mas pelo fato de
de repente, eu estar tão envolvido, né, com essas questões do inconsciente, da mente, das emoções. Então, obviamente, isso flui. Isso tem uma Sim. repercussão É extraordinária. natural, né, pastor? Natural, causa e efeito. Sim. E a gente percebeu de que a igreja, em cima disso aí, ela só cresceu em todos os sentidos. Que legal. Né? Então, isso foi realmente muito gratificante, muito maravilhoso, né? E não encontrei obstáculo nenhum nesse aspecto, mesmo porque eu tinha uma visão Uhum. de levar para a igreja sempre a ideia de uma igreja família. Sim. Então, qualquer coisa, qualquer problema, qualquer situação, havia sempre um pensamento primeiro, né, levando em conta o respeito e a consideração pelos membros mais idosos, como se fossem pais, da mesma idade, como se fossem irmãos, Uhum. aqueles mais novos, como se fossem filhos, de tal forma que a gente foi implantando no coração da igreja e na mente da igreja realmente a ideia de uma igreja família, onde o pessoal respeitava, né, um ao outro, como se fosse seu irmão, como se fosse seu pai. Sim. Se seu irmão tivesse aqui, você falaria assim com ele? Sim. E foi crescendo, 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 ao ponto de que quando eu deixei a igreja realmente pronta para um outro pastor vir, consagrei o outro pastor, ele veio e deu prosseguimento. Hoje a gente tem em torno de 1.000 membros, mais ou menos, lá. E essa igreja é onde? Em Nova Iguaçu É também? em Nova Iguaçu. Ah, legal. Primeira igreja batista em Andrade de Araújo, né? Onde cresceu bastante e está lá até hoje, né? Amém. Com ministérios, com o crescimento que Deus permitiu. Amém. Glória a Deus. E como que foi a sua jornada cristã? O senhor cresceu em berço cristão? Como é que foi? Não cresci em berço cristão, não. Apesar da minha mãe ser afastada, a minha avó materna, ela frequentava uma igreja. Minhas primas também, morávamos todos juntos. Juntos que eu digo, cada um na sua casa, porém num No terreno. mesmo terreno? E aí eu, com 18 anos de idade, voltando da minha atividade militar, ainda fardado, Uau. eu encontro uma igreja com portas abertas. Foi uma quarta-feira. Então, eu ouvi os cânticos com 18 anos de idade. E aqueles cânticos eu me empolguei com eles, né? Achei muito lindo os cânticos. Resolvi entrar. Entrei, sentei no último banco da igreja. Fardado. E a igreja, ela pregando, cantando, coisa e tal. E Cristo foi me envolvendo ali de tal forma que eu confesso para você que eu tive problema, teoricamente falando, obviamente, eu tive problema no meu concílio. Porque há uma pergunta-chave no concílio, né? A pergunta, dentre elas, é a seguinte: conta pra gente a sua experiência de conversão e chamado. Eu simplesmente não pude contar uma experiência que eu tive de um estalo de dedos onde Deus me chamava para o ministério. Por quê? Porque naquela quarta-feira eu levantei a minha mão, fui lá na frente e me converti. E a partir daquele momento eu não me via sentado num banco. Eu me via lá na frente, pregando, ensinando. Você já sentia isso dentro de você? Já sentia. Então, dizer para você assim, houve um momento? Não. Desde o momento que eu entrei, eu tive uma visão dada por Deus, entendo eu, espiritual, onde Deus me mostrava as pessoas lá na frente e eu sentia que o meu lugar não era naquele banco, era lá na frente. E a partir daí, com 2 anos, eu fui para o seminário. 2, 3 anos eu fui para o seminário. Fui consagrado antes de terminar o seminário, com 24 anos de idade, se eu não me engano. Tão 24, novo. 25 anos de idade.
E Aham. a partir dali comecei a jornada ministerial, né? Onde Deus honrou e realizou na minha vida aquilo que a proposta dele para o chamado que ele fez. E Sim. graças a ele, realmente a gente tem mantido, né, esse chamado até o dia de hoje da forma que ele quer, entendeu? Sim. Seja numa congregação, seja na primeira igreja batista de Cabo Frio, seja na primeira igreja batista, onde eu sou estatutário, ou seja, fui estatutário, né? Uhum. Agora eu estou me filiando na primeira igreja batista de Cabo Frio. De Cabo Frio. Exato, Que é um lugar lindo, maravilhoso. Quem não conhece Cabo Frio, verdade. Praia do Forte é coisa linda. E a Praia do Japonês, adoro. É verdade, muito A lindo. Ilha do Japonês é linda demais, né? Quando a maré tá baixa, que você pode atravessar para ir para a ilha, ali é tão gostoso aquilo ali. Meu Deus, bons tempos, bons tempos. Pastor, e o que eu te pedi, que eu queria que o senhor me desse uma palavra para a gente aqui no Como Maria, sobre Marta e Maria. Algo que o Espírito Santo pudesse falar ao seu coração, que eu sempre pergunto para todo mundo que vem aqui com quem que eles se identificam, mas Deus tem me incomodado de chamar líderes, pastores. Então, olha, o senhor vai ser o primeiro, olha que honra, de fazer um estudo, algo que, um conhecimento mais profundo sobre Marta e Maria. Aí eu queria saber da sua parte, o que Deus falou com você. Pois é, Raquel, se eu for fazer uma conexão aqui, tendo como base a história de Marta, Maria, Lázaro, né, Jesus, a gente pode destacar aqui algo preciosíssimo. Por quê? Porque a gente vê ali no lar de Marta e Maria um lugar de comunhão, um lugar de receptividade, um lugar de recebimento de pessoas, um lugar agradável, né? E isso é muito bom porque embutido no texto não deixa de ser um alerta para que venhamos também, né, na mesma proporção de Marta e Maria, fazer com que os nossos lares eles sejam também indicados para pessoas que necessitam, de tal forma que essas pessoas sejam alcançadas, né, sejam envolvidas e tenham a oportunidade de ver algo diferente que acontece na nossa casa, através do nosso relacionamento, Sim. da nossa família, porque Cristo de Marta e Maria é o mesmo Cristo que está no lar daqueles que amam a Jesus. E se Jesus esteve presente no lar de Marta e Maria, obviamente os lares que tem Jesus são lares que Jesus está ali naquele lugar. E esse lugar precisa ser um lugar de conexão, de recepção, um lugar de bênção para a vida das pessoas. Amém. E uma outra coisa que eu vejo também aqui, e aí eu faço até uma ligação com a nossa parte, né, profissional, é que nós temos a história aqui de 3 irmãos, mas no texto de Marta e Maria nós temos a história de 2 irmãs, né? E nessa história dessas 2 irmãs, a gente vê aqui 2 pessoas que moravam juntas, 2 pessoas que foram criadas pelos mesmos pais, 2 pessoas que brincavam quando eram crianças, 2 pessoas que tinham intimidade, 2 pessoas que compartilhavam de tudo. Porém, isso traz também para a gente um outro ensino, que não significa que filhos do mesmo pai e da mesma mãe, eles venham ter o mesmo tipo de comportamento, né? Sim. A gente vê que foram criados dentro de uma linha de raciocínio e dentro de uma linha educacional. Porém, Marta, ela tinha o seu foco e Maria, ela tinha o seu foco. É interessante a gente dizer que o foco de Marta
apesar de não ter se assentado aos pés de Jesus, também não é sinônimo de maneira nenhuma de não querer estar perto de Jesus, né? Mas a gente também aprende aí uma outra lição, né? Que às vezes a gente quer servir a Jesus. Que bom isso é maravilhoso. Mas muito mais do que servir a Jesus é estar com Jesus, estar perto dele, estar em seus pés, querer aprender com ele. E nessa lição de Marta e Maria, a gente consegue extrair daí realmente essa diferença entre irmãos, né, que cresceram, viveram, compartilharam, brincaram e etc. Porém, nesse momento eles tiveram comportamentos diferentes. Mas Jesus enalteceu a todos dois. Porém, ele apenas especificou para uma: melhor para você é aprender. Isso aqui é mais importante, isso é mais necessário, né? E a gente pode tirar isso para a nossa vida também. Às vezes, Raquel, a gente tira ativismos tão grandes dentro da igreja. Eu não estou dizendo que isto é ruim. A igreja precisa disso. Sim. Mas a gente não pode fazer isso negligenciando o outro. A gente precisa fazer isso e jamais nos esquecermos de estarmos aos pés de Jesus para aprendermos de Jesus e com Jesus. Porque é isso aí o maior fluir da vida do cristão. O serviço é consequência, não é atividade primeira. Né? Aprender com Jesus é atividade primeira, serviço é consequência. É consequência, amém. E o pastor Sérgio se identifica como? Mais assim, no seu dia a dia, ou um pouquinho de cada uma? Então, Raquel, eu acredito que você já me deu a resposta, porque o próprio texto, ele fala aqui sobre esses dois comportamentos. Né? E diante do comportamento de Marta, a gente observa aqui a importância do serviço. Eu sou pastora há 40 e poucos anos. Ninguém precisa saber. A minha idade. Não precisa fazer matemática, não. Não. Tem alguns anos. Só fala tem alguns anos, pastor. Obrigado pela ajuda, obrigado. Isso. E a gente observa o seguinte, que esse tempo que a gente tem é um tempo que não finda enquanto você viver. Então, é serviço. Então, apesar de não ser prioritário na nossa mente, eu me identifico com as duas. Por quê? Porque uma traz para mim essa mensagem do serviço. Porque a caneta de Deus na terra sou eu e você. Eu sou um instrumento de Deus na terra. Os anjos não tiveram esse privilégio. Então, a gente precisa trabalhar. Né? E analisando a outra irmã, aqui a gente vê que Maria, ela buscava o quê? Ela buscava aprender, né? O conhecimento. Então, sem conhecimento não há intimidade com Jesus. E quem tem conhecimento tem intimidade com Jesus. Quem tem intimidade com Jesus deve buscar o conhecimento e o aprendizado. Então, respondendo a sua pergunta, eu creio que pela maturidade espiritual, apesar de ainda ser uma criança espiritualmente falando, eu consigo me identificar com essas duas mulheres aqui, que eram amigas de Jesus, consideradas por Jesus, uma família realmente abençoada por Jesus, uma família onde Jesus tinha prazer de, quando ele ia em Betânia, ele procurava uma residência. E a residência que ele se sentia bem, é óbvio que isso não está na Bíblia, estou conjecturando aqui, né? Foi exatamente as amigas. E o amigo, que é Lázaro, né? Aquele que ele ressuscitou lá em João capítulo 11, nós estamos falando dessa família. Sim. Então, uma família realmente abençoada, onde eu consigo me identificar com essas duas mulheres dentro do cumprimento, né? Dentro daquilo que Deus espera de nós. Amém. Glória a Deus. Pastor, seguindo aí esse pensamento de Marta, de Maria, de servir, né? O senhor falou tantos anos já de
de ministério, né? Como que foi esse tempo todo sendo um psicanalista, conhecendo tanta gente, estando com tanta gente? Como que você conseguiu unir a ciência e a fé dentro do seu pastoreio? Tenho certeza que deve ter sido algo muito positivo poder fazer isso, como o senhor já falou da primeira igreja que o senhor esteve, né? Que está lá até hoje e que isso te beneficiou muito, né? Mas como pastor, eu queria que o senhor falasse como pastor, porque às vezes a gente acha que ser pastor é simplesmente estar ali em cima pregando, né? Mas ser pastor é muito mais do que isso, é você entender a sua ovelha, é você ouvir os problemas da sua ovelha e de repente ter que curar traumas de suas ovelhas, né? Como é que é isso durante tanto tempo sendo pastor? Então, O senhor Raquel, aconselha outros pastores a serem psicanalistas? sim, tanto é que na nossa escola nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos psicólogos e nós temos uma demanda enorme de teólogos e pastores fazendo curso, porque hoje em dia os pastores estão bem informados sobre a necessidade de estarem mais preparados para poder lidar com o ser humano. Sim. Porque, Raquel, diante disso aí, existe uma coisa, né, que é importante os pastores quebrarem esse paradigma, né, que a gente carrega pastores dentro de cada um de nós, dentro dos nossos conceitos teológicos, né, de que eu fui chamado para ser pastor e por isso eu sou líder espiritual. Sim, não deixa de ser uma verdade. Porém, nós estamos lidando com pessoas. Sim. E pessoas, elas necessitam serem tratadas. E esse tratamento, muitas das vezes, não começa pela parte espiritual. Muitas são as vezes que começa pelas necessidades emocionais, pelos relacionamentos conjugais, Sim. pelas relações pais e filhos, pelos entraves da vida familiar. E se o pastor, ele priorizar tão somente essa questão do chamado só para ser pastor, ele vai estar cumprindo o ministério dele sem sombra de dúvida. Porém, nessa atual situação em que nós convivemos, onde as pessoas necessitam muito mais ainda do que tão somente um conhecimento teológico, então esses pastores bem preparados, eles estarão contribuindo muito mais para o crescimento, para a cura das suas ovelhas, né? Guardando as devidas proporções de que o objetivo primeiro ali é a parte espiritual, porque a igreja ela existe para levar Cristo ao coração dos homens e das mulheres, né, que estão ali em busca de uma necessidade, uma saciedade espiritual, Sim. sem sombra de dúvida. Mas acompanhando a necessidade espiritual, existem outras demandas também. Então, daí a importância realmente desse pastor estar e ser cada vez melhor qualificado para estar exercendo um ministério que Deus o chamou Sim. naquela comunidade, naquela igreja. O senhor acha também que com isso evitaria também de muitos pastores não terem tantos problemas emocionais, porque a gente tem visto tanto ultimamente suicídios de pastores, né? Pastores que não estão aguentando. Então, Raquel, o nosso consultório, quando a gente atendia, né? Porque hoje eu não atendo mais, né? Quando a gente atendia, eu atendi muitas almas doentes, dentre elas pastores, diáconos e crentes. Ou seja, tem muito homem de Deus precisando de auxílio, precisando de ajuda. E eu tive a oportunidade de ver pessoas, pastores, num conflito interno,
muito grande pelo fato de não estarem sabendo lidar com situações que marcaram a sua infância, marcaram a sua adolescência, a sua juventude, que até hoje incomodam ao ponto de questionarem até mesmo o seu chamado. Uhum. Então, Deus me deu a oportunidade de trabalhar com muitos pastores e líderes e diáconos com situações específicas que não convém nem a gente mencionar aqui nada, né? Mas apenas para a gente poder ter uma ideia, coisas que a gente jamais imagina na vida de um homem de pastor. Deus, Uhum. entendeu? De um líder, né? De um líder. Sim. Então, por isso que eu te perguntei lá no início, que eu acho que agora faz mais sentido eu perguntar de novo, do seu desafio, não em termos de você na sua igreja, mas eu acho que o desafio até hoje é a religiosidade. É a questão de, às vezes, achar, alguns pastores ainda acham isso, que é tudo do diabo, é tudo, né? Que precisa ser liberto, que a pessoa precisa passar por libertação e que às vezes é uma depressão que a pessoa está passando e que precisa ter um cuidado terapêutico. E não só uma pessoa normal, mas os líderes em si, né? O quão importante é a gente conseguir chegar nessas pessoas, pastor? muito difícil. Eu tive paciente que elas, né? Falando elas porque eu estou me lembrando de algumas senhoras, iam e comentavam de que o seu pastor não podia saber que elas estavam ali, num quadro de depressão. Sim. Eu tive paciente que se suicidou, deu um tiro na cabeça, um jovem no 5º ano de direito, né? Jovem muito bonito, e ele realmente entrou num quadro de depressão suicida, ao ponto do pai me questionar: doutor Sérgio, se o meu filho, ele de repente, ele pode tirar sua vida? Eu falei para ele, não vou falar o nome, eu falei para ele o seguinte: olha, no dia que ele deixar o tratamento, ele deixar o acompanhamento medicamentoso com o psiquiatra, a probabilidade é muito grande, porque a depressão dele era muito forte. E passaram-se 3 meses que eu não vi o menino lá. E aí o pai me liga me agradecendo o acompanhamento, mas me informando o resultado, a morte do filho, que subiu numa comunidade, comprou uma arma, subiu no quarto de cima da casa e deu um tiro na cabeça dele, né? Então, ou seja, isso tudo acontece também com o nosso povo cristão. Sim, né? sim. No início, Raquel, eu encontrei realmente muitos obstáculos dentro da visão religiosa, Sim. por pastores que até então entendiam que estavam diante de uma coisa que não era de Deus, né? Porém, creio eu que pelo fato de estar envolvido e pelo fato de ter a demanda que eu tenho dentro da minha escola, né, de psicanálise, eu posso ver que realmente muitos pastores se despertaram entendendo a necessidade do conhecimento e de aplicar esse conhecimento para o seu povo também dentro da sua igreja, né? Então, quer dizer, hoje nós estamos numa realidade bem diferente de uma realidade há mais de 30 anos atrás. Hoje a gente está numa dinâmica e numa compreensão bem maior do que aquela de antigamente. Óbvio. Que bom. E você acha que ainda tem muito ainda para andar, ou você acha que está indo num caminho bom ultimamente? Olha, eu acredito que a gente tem caminhado legal. Legal. Mas eu também não descarto de maneira nenhuma que ainda falta muito. que ainda há uma estrada, né? Né? Há uma estrada. Legal.
mais essa estrada vai ser rompida em nome de Jesus, né, Amém. pastor? Que eu acho que hoje em dia tem tantas pessoas falando mais e a gente tendo a internet também que vai alcançando mais pessoas, né? Que vai falando mais e que vai alcançando. Isso é muito importante, né? Eu vi que a sua página também, a página da escola no Instagram é bem movimentada, né? O seu filho que cuida. Meu filho que cuida, E Sérgio Júnior. Sérgio Júnior. Uhum. E ele é pastor também? Ele é pastor também. Ele é pastor de jovens na Primeira Igreja Batista de Cabo Frio, jovens e adolescentes. Eu tenho um outro filho que é militar e ele é membro também dessa igreja, porém ele Então tá todo mundo em Cabo Frio? todo mundo em Cabo Só a Frio. Sharon que tá aqui? Só a Ô, Sharon. Sharon, tá perdida, gente. Em Stanford, no meio da neve. E esse meu filho, ele é emprestado. Ele não é irmão de Sharon, né, de sangue, nem de Júnior. Aham. Mas é um menino que nós criamos, cuidamos dele e ele está conosco lá. Ele, a esposa e os 2 netinhos, né? Oh, já tem netinho, então. Tem 4 netinhos. 4 netinhos. Qual o nome dos netinhos? Então, a gente tem a Juju, né, que é Júlia, nós temos o Theo, nós temos o Lucas e nós temos a Leninha. Ai, que delícia, né? Casa cheia, né? Casa cheia. É gostoso, né? Quando se reúne é uma felicidade enorme, né? É. A gente poder compartilhar, brincar, curtir. Família, eu entendo Família que é seja nosso isso. primeiro ministério, né, pastor? Nosso primeiro ministério, você falou tudo. É, onde a gente tem que cuidar, tem que estar ali fazendo a nossa parte, né? É verdade. Amém. Pastor, eu queria tanto te agradecer pelo senhor ter vindo. Queria que você lesse o pedaço da Bíblia aí que fala de Marta e Maria. Você deixou separado aí? Deixei. Lê aí. O teu óculos está ali do lado, ó, se eu precisar. Não? Eu tenho Precisa que ler não? sem óculos. Olha que chique, gente! E eu aqui com meu óculos para tudo. O pastor vai ler o pedaço então de Marta e Maria para nós? O óculos é só para distância. Olha que incrível. chique. Ai, Marta e Maria, né? Diz assim, lá em Lucas capítulo 10, verso 38 ao verso de número 42, a história que nós compartilhamos aqui, né? Está contido aqui nesses versículos. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então Jesus respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. amém. Glória a Deus. Pastor, última mensagem. Um conselho, uma dica para quem está assistindo a gente aí, que está, de repente, precisando de uma terapia, precisando de uma ajuda, passando por alguma dificuldade. Qual o conselho que você pode dar? Sim, a palavra de Deus, Raquel, ela é extraordinária. A palavra de Deus, ela vai lá, como diz aos Hebreus, né, 4:12, diz que ela tem poder para ir na alma, né, nas juntas, medulas, e ela faz um trabalho extraordinário. Porém, além da palavra do Senhor, existem coisas que acontecem na nossa vida, né? Em que Jesus, ele preparou homens e capacitou esses homens para poder serem bênção, né, na vida dessas pessoas. Então, caso você esteja me ouvindo agora nesse momento, ou mais tarde, seja a hora que for, é interessante você pensar, quando sinalizar alguma coisa na sua vida, não tenha nenhum medo, não tenha timidez de você procurar um profissional para você conectar a saúde espiritual com a saúde física, com a saúde emocional. Não esqueça, você é tricotomista, você é corpo, alma e espírito.
você não é só espírito. Deus não isentou de você o seu corpo e a sua alma quando você se converteu. Você apenas se converteu, tem a sua garantia na eternidade, porém, você precisa, enquanto estiver aqui, para continuar sendo pai, sendo mãe, sendo irmão, sendo avô, sendo vó, você precisa tratar e cuidar da sua vida psico, emocional e física também. Então, Raquel, que Deus abençoe o nosso público. Amém, amém. Obrigado, viu, pastor? Muito obrigado pela sua presença aqui. Amém, amém. Como Maria, aos pés de Jesus é o melhor lugar. Dê seu like, contribua aí. Quanto mais você der like, curtir, mais o YouTube entende que esse material é relevante. Então vamos passar essa mensagem para frente para as pessoas poderem ouvir mais de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Martas e Marias, obrigada por estarem assistindo o Como Maria Channel. Aqui no nosso canal nós temos estudo bíblico, temos dicas, testemunhos, entrevistas. Seja muito bem-vindo e obrigada mais uma vez por estarem aí.